Me chamo Elvira, tenho 56 anos e trabalhava como fisioterapeuta. Atualmente, sou dona de casa. Na verdade, este casamento era o meu segundo. Casei-me pela primeira vez aos 26 anos, pois descobri que estava grávida. No entanto, quando minha filha Poliana tinha 3 anos, ele me disse que estava apaixonado por outra pessoa. Foi um golpe, mas uma parte de mim aceitou estranhamente. Desde que éramos namorados, havia muitos sinais de incompatibilidade. Apesar de casarmos devido à gravidez, a separação não pôde ser evitada. Após o divórcio, criei Poliana sozinha, trabalhando como fisioterapeuta até que ela se formou na universidade. Uma vez que Poliana começou sua própria vida, decidi que era hora de viver a minha. Pouco depois, conheci Álvaro em um evento de busca de parceiros. Apesar dos meus 48 anos, pensei que seria bom ter alguém com quem compartilhar a vida. Comecei a frequentar esses eventos. Ele era mais velho, financeiramente estável e parecia mais jovem do que indicava sua idade. Gostou de mim, saímos algumas vezes, iniciamos um relacionamento formal e decidimos nos casar. Como vivia sozinha, Álvaro e eu começamos nossa vida conjugal juntos. Ele também era divorciado, tendo se separado de sua esposa há muito tempo, e não considerava se casar novamente até os 53 anos. Quando perguntavam por que tinha decidido se casar novamente, ele simplesmente respondia: "Me deu vontade". Desde que nos casamos, assumi todas as tarefas domésticas, pois era o que Álvaro queria. Ele estava ocupado com seus negócios e queria que eu deixasse meu trabalho de fisioterapeuta para cuidar da casa. Essa era a condição quando ele propôs. Álvaro parecia muito satisfeito com minhas responsabilidades domésticas, especialmente com minha comida, que sempre elogiava. Embora Álvaro fosse exigente, como eu havia deixado meu trabalho e vivíamos confortavelmente com seus rendimentos, eu não estava realmente insatisfeita durante esse período. Meu pai ficou doente e faleceu aos 80 anos. Vivia sozinho a 1 hora de carro da nossa casa. Minha mãe faleceu quando eu estava na escola secundária, e desde que saí de casa após meu primeiro casamento, meu pai vivia sozinho na casa familiar. Eu sugeri viver com ele temendo que se sentisse sozinho, mas sempre se recusava, rindo e dizendo que preferia estar sozinho. Depois de casar com Álvaro, não moramos com meu pai, já que ele se opunha. No entanto, eu o visitava frequentemente para ver como ele estava. Repentinamente, ele adoeceu e fiquei profundamente lamentando não ter percebido antes. Não havia muita herança, apenas a casa familiar cheia de lembranças. Era uma casa de madeira aconchegante que meu pai tinha encomendado a um carpinteiro local, agora vazia. Não podia suportar vê-la sendo negligenciada, então a visitava regularmente para mantê-la. Um dia, algo incomum aconteceu. Depois de me despedir de Álvaro na porta de manhã, estava me preparando para lavar a roupa quando notei algo estranho. Não conseguia levantar o braço esquerdo, parecia que um lado do meu corpo estava paralisado. Assustada, chamei Álvaro com a mão direita trêmula. Sua voz irritada chegou até mim. "O que você quer?" Quantas vezes eu disse para não me chamar no trabalho? Assustada, tentei explicar, mas de repente minha mão esquerda não se movia, parecia paralisada. Paralisada? O que você espera que eu faça a respeito? Se está preocupada, vá para o hospital, disse Álvaro com indiferença. Eu sabia disso, mas estava preocupada. Pedi para ele me acompanhar, cheia de ansiedade diante do estado incomum do meu corpo. No entanto, ele resmungou irritado. "Não posso agora, estou ocupado." Se não puder chegar ao hospital por conta própria, deveria chamar uma ambulância. Apesar da minha decepção com a falta de interesse dele, desliguei e chamei uma ambulância. Quando descrevi meus sintomas, exclamaram que era grave e me levaram a um grande hospital.
parecia que eu tinha sofrido um derrame cerebral. No entanto, como fui transferida rapidamente para o hospital após o início, não precisei de cirurgia. Em vez disso, fui tratada com medicamentos para dissolver o coágulo. Mesmo assim, disseram que eu precisava ficar no hospital por enquanto. Na cama do hospital, as enfermeiras perguntavam por meu marido. Murmurei algo sobre ele estar ocupado. No final do turno, Álvaro ligou. Onde diabos você está? E o jantar? Fiquei surpresa que a primeira preocupação dele fosse o jantar. Nem mesmo lembrava que o havia chamado de manhã. Estou no hospital, ainda estou no hospital, respondi. Passou um tempo. Sua resposta despreocupada me enfureceu. Conte-lhe sobre o derrame cerebral. Um derrame cerebral? Por que algo assim aconteceria? Estou indo para aí, disse finalmente, alarmado, e veio ao hospital. Ele visitou minha sala apenas para ir rapidamente falar com o médico. Mais tarde, ouvi as enfermeiras conversando do lado de fora do meu quarto. Na sala, ouvi falar sobre o marido da paciente que teve um AVC, que não parava de perguntar ao médico sobre a possibilidade de sua esposa ter outro episódio, dizendo que não suportaria vê-la na cama. Sabia que estavam falando de Álvaro. Ele se preocupava mais com como meu estado afetaria sua vida do que com minha saúde em si. Suspirei profundamente. Depois daquele dia, continuei minha estadia no hospital, mas Álvaro não apareceu mais. Depois de cuidar dos trâmites no primeiro dia, liguei para Poliana. Mamãe, estou aqui, disse a voz radiante de Poliana vindo da porta com um sorriso brilhante. Lamento te envolver com coisas assim, como roupas. Deve estar ocupada com o trabalho. Não se preocupe. Você trabalhou duro toda a sua vida, ela disse. Me desculpei repetidamente e desejei que fosse Álvaro me ajudando. No entanto, descobri que ele tinha pedido ajuda a Poliana dizendo: estou sobrecarregado de trabalho, você pode cuidar disso, Álvaro disse a ela. Sua atitude me enfureceu, mas ela acrescentou: você deve isso à sua mãe por tê-la criado sozinha. É natural uma filha cuidar da mãe, essas foram as palavras de meu marido. Poliana me olhou, e sua preocupação era mais pelo tipo de marido que eu tinha do que pela minha saúde. Senti uma pontada de preocupação pela atitude de Álvaro, mas pensei que ele deveria estar passando por dificuldades em casa sem mim, então deixei isso de lado. Estou bem, não se preocupe, assegurei a ela. Antes de entrar em casa, esperava que estivesse tudo bagunçado, mas estava impecavelmente limpo, sem roupa suja à vista. No entanto, algo estava errado no quarto de Álvaro. Detectei o doce aroma de um perfume feminino e a evidência conclusiva era uma mecha de cabelo longo e um vistoso brinco solitário no chão. Álvaro, você está me traindo? Perguntei. Ele soltou um suspiro alto e começou a rir. O que há de tão engraçado? Perguntei, tentando fazê-lo se sentir culpado. No entanto, parecia que ele não sentia nem um pouco de remorso. É um bom momento para te dizer que não pode mais ficar nesta casa, disse ele. Não conseguia entender o que ele estava dizendo. O que você quer dizer? Decidi vender a casa, está muito velha. Doc está falando? Onde supostamente vamos morar? O repentino desenvolvimento dos acontecimentos me deixou lutando para entender, mas isso era apenas o começo. Álvaro soltou uma bomba. Você tem aquele terreno que herdou, não é? Vou construir uma casa lá e viver com a minha jovem amante. Não podia acreditar no que ele acabara de dizer. Fiquei boquiaberta olhando para ele. Você não ouviu? Você tem aquele terreno da casa que herdou, não é? Decidi construir uma casa lá. Ele falava com a despreocupação de alguém que diz ter comprado pão na padaria. Do que está falando? Minha casa está lá. O que aconteceu com ela? Aquela casa antiquada não me agrada, então mandei demolir, disse ele.
Fiquei atônita diante da notícia chocante, incapaz de processar. No entanto, Álvaro exibia com orgulho a casa que estava construindo. A nova casa será tão elegante que você ficará surpresa, disse com sarcasmo. Elegante ou não, isso não me importava nem um pouco. Álvaro me olhou com uma expressão zombeteira e disse: a senhora se muda no próximo mês, tem que desaparecer. Aquilo foi a gota d'água para mim. De repente, senti uma calma e permaneci perplexa olhando para o homem que ria horrendamente diante de mim. Álvaro continuava falando sobre algo, mas eu não conseguia assimilar. Aceitei em silêncio os papéis do divórcio com os dados de contato de um advogado que ele me entregou. Sinto pela pressa, mas poderia entrar em contato com o advogado até amanhã? Tenho minhas razões para precisar disso rápido. Sua voz desavergonhada não despertou nada em mim. Sejam felizes, eu disse enquanto prosseguia com o divórcio. Álvaro parecia quase pular de alegria porque seu plano estava se desenrolando conforme o planejado. No entanto, alguns meses depois, ele viria até mim como amigo após o divórcio. Imediatamente contei a Poliana que tinha me separado de Álvaro e que estava solteira novamente. Na verdade, me sinto aliviada, eu disse. Vou cuidar de você, mamãe, então não se preocupe. Eu ri e disse. Não seja boba, ainda não estou velha. Planejo continuar trabalhando como fisioterapeuta, então não precisa se preocupar. Sim, depois de me divorciar do Álvaro, voltei a trabalhar como fisioterapeuta. Sentia-me satisfeita cada vez que os pacientes agradeciam, um contraste marcante com as reclamações de Álvaro. Enquanto me dedicava às tarefas domésticas, estava aproveitando minha vida de solteira. Mas, 3 meses após o divórcio, Álvaro apareceu no meu apartamento. Desliguei a televisão ao ouvir batidas fortes na minha porta e fui verificar quem era. Ao olhar pelo olho mágico da porta, vi Álvaro com uma expressão desesperada. Quem é? Perguntei. Por favor, sou eu, Elvira. Por favor, abra. Quase quis pirraçar e dizer que não conhecia nenhum eu, mas me pareceu muito tolo, então abri a porta mantendo a corrente apenas por precaução. O rosto de Álvaro, brilhante de suor e olhos arregalados, estava iluminado pela luz da porta levemente entreaberta. Álvaro me abordou com os olhos injetados de sangue e disse: como ousou fazer isso comigo? Do que está falando? Não fiz nada contra você, respondi. Ele gritou desesperado. Você sabia, na verdade, que havia uma hipoteca sobre essa propriedade e me ocultou isso sem dizer uma palavra. Não pude evitar rir diante de suas palavras. Claro que não. Não te diria. Afinal, fui eu quem herdou essas terras originalmente. Não tinha nada a ver contigo, certo? Insinuava que ele deveria ter conhecimento sobre essas coisas. Provavelmente ele pensava que os bens de uma esposa pertenciam ao marido, mas essa noção estava equivocada. Quando apontei isso, Álvaro, exasperado, gritou e arrancou os cabelos, como se soubesse que, se houvesse uma hipoteca, não a teria transferido para meu nome. Sim, Álvaro mudou a escritura do terreno herdado para seu nome, falsificando um poder notarial meu. Depois, derrubou a casa da minha família e construiu uma nova para viver com sua amante. No entanto, esse terreno foi usado como garantia para a compra da casa dos meus pais. Quando meus pais não puderam mais pagar a hipoteca, o plano era vender o terreno e usar o dinheiro para os pagamentos. Isso é comum, já que o terreno costuma estar vinculado a uma hipoteca ao solicitar um empréstimo. No entanto, agora, com o seguro de vida vinculado ao crédito coletivo, se a pessoa que contrai a hipoteca falecer, a dívida pode ser saldada. Infelizmente, meu pai não tinha assinado esse seguro, e a hipoteca da casa familiar ainda estava pendente. Não estava disposta a assumir essa dívida.
Enquanto isso, Álvaro transferiu a propriedade do terreno para seu nome e demoliu a casa familiar sem meu consentimento. É sua responsabilidade fazer o que quiser sem me contar. Tem o que merece, não é? Perguntei com um olhar frio. O que aconteceu? Recebeu uma notificação de execução hipotecária ou algo assim? Completei com um olhar frio e Álvaro soltou algo chocante. Não é apenas uma notificação. O terreno foi a leilão e antes que eu percebesse, foi vendido para alguém que não conheço. Agora tenho que deixar essa terra. Não consegui acreditar que tinham leiloado e vendido. A situação superou minha imaginação. Insisti que a casa era minha, mas começaram a aparecer uns sujeitos ameaçadores. Como resultado, não pude mais viver lá e fui expulso, disse Álvaro. Não esperava que sua situação fosse tão grave, mas ainda assim não senti nenhuma compaixão por Álvaro. Na verdade, experimentei um pouco de satisfação. Continua falando de você mesmo, mas e sua parceira infiel? Não pensava em viver com ela? Então, o rosto de Álvaro ficou ainda mais abatido, e ele suspirou profundamente. Fui enganado. Ela se envolveu comigo por causa da herança. Aproximou-se de mim sabendo que eu era diretor-geral e que meus bens eram seu objetivo, mas não havia nada de valor para ela. As palavras de Álvaro me surpreenderam. Sua empresa não estava indo bem? Perguntei. Álvaro negou levemente com a cabeça. Não, na verdade, pouco antes de você ser hospitalizada, alguém me traiu e minha empresa ficou muito endividada. Isso era novo para mim. Segundo Álvaro, a dívida era astronômica, a ponto de nem mesmo investindo todos os seus ativos ele poderia cobri-la. Por isso, a empresa faliu pouco depois da nossa separação. Na verdade, ele não queria construir uma casa. Se houvesse algum dinheiro da venda da minha casa, preferiria usá-lo para reconstruir a empresa. No entanto, Sofia não parava de insistir que queria uma casa. Sofia era a amante em questão. Dada a diferença de idade entre eles, sendo que Álvaro tinha 61 anos, alguém poderia pensar que desconfiaria de uma mulher tão bonita se aproximando. No entanto, Álvaro ainda se via como um galante juvenil, transbordando confiança. Parecia que ele não tinha percebido. Então, construiu uma casa para ela. Não comentei. Mas logo após construir a casa, minha empresa faliu. Quando ficou claro que estava arruinado, Sofia ficou irritada comigo. Ela ousou dizer coisas como: se você é um velho sem dinheiro, não quero saber de você. Pode acreditar? Deveria ter me desvinculado dela muito antes, mas estava cegado pela paixão. Ser desprezado dessa maneira fez com que os olhos de Álvaro se enchessem de lágrimas frustradas enquanto compartilhava sua história, mas eu não senti nada. Não pude deixar de pensar que era culpa dele por se deixar enganar por uma mulher tão superficial e por me deixar na rua. Perguntei onde ele estava morando agora e a expressão de Álvaro ficou envergonhada. Num apartamento barato perto da antiga casa. Foi o único lugar que consegui arrumar. Lembrei-me dos apartamentos perto da antiga casa. Eram velhos e desgastados, com paredes de metal descascadas, uma visão verdadeiramente degradante. Nunca teria imaginado que Álvaro, que já tinha vivido tão confortavelmente, acabaria num lugar tão deteriorado. Agora é inverno, não é? O lugar não é isolado, então faz muito frio, disse ele quase como se estivesse buscando compaixão. Sua casa parece muito mais quente. Voltou à fisioterapia ou algo assim, o brusco desvio para perguntar sobre minha vida me deixou desconfortável e não pude esconder meu desagrado. Isso não é da sua conta. Por que está perguntando? Respondi antes que Álvaro pudesse terminar. Álvaro estava suplicando. Por favor, consideraria começar de novo comigo? Sinto sua falta todos os dias desde que nos separamos. Te amo. A súplica inesperada de Álvaro me deixou perplexa.
Ele realmente acreditava que eu voltaria com ele só porque declarou seu amor. O sério mal-entendido de Álvaro afetou minhas emoções. O desconforto se apoderou de mim enquanto Álvaro pronunciava suas palavras, desconsiderando completamente meus sentimentos. Lamento muito, mas não tenho a intenção de voltar com alguém que pôde pensar tão friamente em me abandonar enquanto eu sofria, sem se importar nem um pouco. Enquanto tentava se apegar a mim, chamei a polícia na frente dele. Oi, tem uma pessoa estranha rondando minha casa. Quando disse isso, Álvaro soltou está bem, eu vou, e desapareceu. Depois disso, foram desastres atrás de desastres para Álvaro. A nova casa que construiu ainda estava sendo vigiada por homens intimidadores, o que o impedia de retornar. Além disso, a casa projetada para impressionar Sofia por um famoso designer ainda tinha uma hipoteca, e parecia que os pagamentos estavam atrasados. Se alguém comprasse a casa, parecia que seus problemas se resolveriam. No entanto, fala-se em demolir a casa de Álvaro, nivelando o terreno e colocando-a à venda. Mesmo que a casa seja derrubada, a hipoteca permanece, uma situação verdadeiramente trágica. Álvaro parece não ter nem a energia nem o dinheiro para iniciar um novo projeto agora. Ele enfrenta trabalhos temporários e de meio período, mental e fisicamente exausto. Não se parece mais com o próspero homem que era. De fato, aparenta ser mais velho do que realmente é agora. Descobrimos que o fracasso do casamento anterior de Álvaro também se deveu ao fato de ele se deixar levar e agir como um tirano, sempre considerando trivial tudo o que não fosse ele mesmo. Foi traído no trabalho por escolher uma amante em vez de sua esposa, baseando-se em seus próprios interesses, e depois foi traído por essa amante, levando-o a essa difícil situação. Duvido que alguém o ajude agora, mas não sinto nem um pouco de simpatia por Álvaro. Quanto a mim, recentemente, Poliana se mudou para o meu apartamento e vivemos felizes juntas. O local de trabalho dela é perto do meu, e ela dizia que era um desperdício pagar o aluguel de um apartamento separado. No entanto, sabia que ela tinha decidido morar comigo porque se preocupava com minha saúde. Parecia inquieta comigo depois do derrame e do divórcio de Álvaro, mas não havia necessidade. Já não me preocupo com isso. Passei por checagens regulares na clínica e até melhorei meu estilo de vida ultimamente. Sinto-me muito bem agora. Como fisioterapeuta, esforço-me para ser tão solidária com os outros como fizeram por mim. Estou ansiosa para ir ao salão de beleza com Poliana. Decidi que minha nova vida merecia um novo visual. Ainda tenho muita vida pela frente. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.